Meditação da palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua bondade em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos Te adorar. E pedimos agora, Senhor, pela meditação em Tua Santa Palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa trazer iluminação a cada um nessa noite, e todos possam compreender, colocar em prática em suas vidas, para a glória do Teu Santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos tratar um tema. As crianças podem acompanhar minha esposa para a salinha. Pode acompanhar. Podem. Pronto. Pode ajudar, irmã, por favor? Vou levar as crianças para lá. Pronto. Nunca foi, né? Pois bem. Hoje nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. O tema da mensagem de hoje é Senhor e Salvador. Para que nós possamos entender essa ordem, a ordem dos nomes, né? Senhor e Salvador. Nós não devemos seguir a ordem contrária, ou seja, Salvador e Senhor. Na verdade, tem que ser Senhor e Salvador. Por isso o tema é nessa ordem, Senhor e Salvador. Porque nem todas as pessoas que creem em Jesus como Senhor, que querem Ele como Salvador, melhor dizendo, querem Ele como Senhor. Mas todos aqueles que querem Jesus como Senhor também o querem como Salvador. Então, por isso a importância do nome Senhor vir antes. Porque se você crer no Senhor Jesus como Senhor da sua vida, automaticamente você vai crer nele também como Salvador. Mas há pessoas que querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. E nós vamos observar a importância dessa ordem, Senhor e Salvador. Atos capítulo 10, diz assim a palavra de Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu não vou explicar todo o capítulo, certo, irmãos? Nós vamos fazer uma leitura para que os irmãos entendam a história do que é que estava acontecendo, para saber o contexto. E aí nós vamos focar dentro desse tema que eu falei, Senhor e Salvador, certo? E aqui vai contar aquela história de Cornélio, onde Pedro vai se encontrar com ele e tudo mais. Então nós vamos ler todo o capítulo só para entender a história e nos contextualizar. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que era o apóstolo Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas.
contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Essa declaração é muito importante porque Pedro vai usar mais lá na frente com relação ao que Deus purificou, não consideres comum. Ou, poderíamos acrescentar, não mudando a Bíblia, mas comum e imundo, como se não fosse aceitável diante de Deus. Então, se Deus purificou um povo, que era o ensinamento que Pedro recebeu nesse momento para explicar lá na frente, o que Deus purificou, não consideres comum. Não consideres imundo, ou seja, aceite aquilo que Deus purificou. E se relacionando ao povo, à salvação do ser humano. Seja lá de que nação for, qualquer raça, se Deus salva aquela pessoa, ela não é mais um ser humano comum, vamos dizer assim, entre aspas, né? Comum em que sentido? Porque agora, quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela se torna filha de Deus e é um habitante da eternidade, dos céus. É um ser celestial, podemos dizer assim. Então, se Deus purificou uma pessoa, ela não é mais uma pessoa comum. Ela agora recebeu o Espírito Santo de Deus e ela tem uma natureza divina dentro dela. Então, não é comum. Era esse o ensinamento que Deus queria dar a Pedro. E ele entendeu isso. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa, e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Tem uma lição aqui para nós. Quando você vai ouvir a palavra de Deus, é importante que você convide parentes e amigos. Não é obrigado você arrastar as pessoas para ouvir a palavra de Deus, mas você pode convidar para ouvir a palavra do Senhor. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Cornélio adorando Pedro. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Ou seja, Pedro não aceitou essa adoração, porque era um ser humano como Cornélio. Só quem merece ser adorado é Deus. Não sei se eu falo. Eu vou falar, né? Às vezes as pessoas ensinam a outras, que eu tinha aprendido também, né? Que os santos merecem ser adorados, não é? Pedro, não é o São Pedro que nós aprendemos, né? São Pedro, está aqui, é o apóstolo Pedro. Um homem quis adorar Pedro. Pedro aceitou a adoração? Se o próprio Pedro não aceita ser adorado, por que adorá-lo? Fica aí a pergunta reflexiva, né? Pedro não aceita a sua adoração. Se você, mas eu vou adorar o São Pedro, né? Ele não aceita. Ele não aceitou nem em vida. Imagina agora na presença de Deus que ele está contemplando a glória eterna. Agora é que ele não aceita mesmo, de jeito nenhum. Então você pode até tentar adorar Pedro, mas vai ser só uma idolatria da sua parte, porque ele não vai aceitar a sua adoração. Ele não aceitou. Pedro levantou o homem e disse: Ergue-te, que eu sou homem, né? Como você. Também sou homem. Então não adianta tentar adorar outro a não ser o próprio Deus, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, porque eles são um só, né? Em essência. Então, a quem devemos adorar é a Deus.
e não a algum outro homem, que a Bíblia não diz para adorar, né? Aqui é um exemplo muito claro disso, né? Quiseram adorar Pedro e ele não aceitou. Então, a partir de hoje, você pode refletir um pouco, né? Me ensinaram a adorar Pedro, mas na Bíblia tem dizendo que Pedro não aceita adoração. O que é que está certo? É a Bíblia ou o que nós ouvimos por aí? E aí você toma a sua própria conclusão, né? Eu acredito na Bíblia, prefiro crer nela, que o que está escrito nela é verdade, do que acreditar no que os homens ensinam por aí, certo? Foi só um parênteses para nós entendermos essa ideia. É um versículo muito clássico que os irmãos podem usar quando falarem sobre a questão da adoração, né? Adorar os santos. Use esse texto e mostre que os santos não aceitam ser adorados, né? Versículo 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem consideres comum ou imundo. Lembra do lençol? Que desceu com toda espécie de répteis e quadrúpedes, e Deus disse para ele matar e comer, e ele, aquela voz, né, que ele ouviu, e Pedro disse: não posso comer coisa comum ou imunda. Ele disse: aqui Deus purificou, não considere comum. Pedro entendeu, ó, naquela declaração aqui, ó. Deus me demonstrou, lá por meio do lençol, que a nenhum homem considere comum ou imundo. Porque Deus pode salvar a qualquer ser humano, independente de raça. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Irmão, só ainda no parênteses lá sobre a questão de adorar os santos, eu não estou dizendo que nós não devemos respeitar os santos, certo? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a gente não deve adorá-los, porque Deus não ensinou isso. Nós temos muito respeito e admiração pela vida que eles tiveram, dedicada a Deus, né? Mas não adorá-los. Isso não, porque Deus não ensinou isso, certo? Então Pedro pergunta aqui: por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus ele não faz essa acepção. E nós, que cremos em Deus, também não podemos fazer acepção de pessoas. Ou seja, todo e qualquer ser humano que quisesse chegar a Deus, nós devemos ser mediadores. Não no nível de Cristo, mediador no sentido de mediar o conhecimento da palavra de Deus para o ser humano, para que ele possa se chegar até Deus, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa pode se chegar a Deus e ele vai receber, certo? Não existe discriminação por parte de Deus. E os filhos de Deus também não devem discriminar ninguém. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, se você teme a Deus, se respeita a Deus, você faz o que é justo, você está realmente buscando fazer a vontade de Deus e Ele lhe aceita. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia,
e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Por isso que você tem que crer no Senhor Jesus Cristo, é a melhor escolha, porque ele foi constituído por Deus o quê? Juiz. Jesus Cristo foi constituído por Deus juiz. Então você vai ser julgado, eu vou ser julgado, todos nós seremos julgados na eternidade. Quem é o juiz? O Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos. Então, se você quer se dar bem diante do tribunal de Deus, você precisa de Cristo. Precisa dele. Ele é quem vai nos julgar, né? Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Todos nós somos pecadores, porque a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se somos pecadores, nós precisamos ter os pecados purificados para entrar no céu, na presença de Deus. Porque no céu não entra pecado. Certo? Então, nós precisamos dessa purificação que vem por meio da fé em Cristo. Porque quem crê nele recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você pode ser batizado. Agora, outro parênteses com relação ao batismo. O batismo salva? Ajuda na salvação? Né? O batismo nem salva e nem ajuda. Por quê? Porque a remissão dos pecados é por meio da fé. Ó. Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Se você tem os pecados perdoados, então pronto. Você já pode ser salvo. E o batismo, ele veio bem depois, não foi não? Ele está falando da fé para receber a remissão dos pecados. O batismo, ó, não posso recusar a água. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Você crê e recebe o Espírito Santo. Você já é salvo. Precisa do batismo? Para a salvação, não. Para ajudar? Também não. Porque o ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo. Então, para que o batismo, irmão? É um testemunho público da fé que você já teve em Cristo. É só para testemunhar para a sociedade que você quer ser uma nova criatura. Você já creu em Cristo e quer colocar isso em prática. Viver uma vida de santidade para a glória de Deus. No versículo 36, tem essa declaração do nosso tema, né? Vocês entenderam toda a história, o contexto do que aconteceu, né? Pedro foi lá, evangelizou a família de Cornélio e tudo, sem acepção de pessoas. Todos aqueles que creram foram salvos, eles receberam o Espírito Santo, poderiam agora ser batizados. E no versículo 36 diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o Senhor de todos. Não fala Salvador. Às vezes nós confundimos muito. Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. Amém, glória e aleluia, né? Ele é sim o Salvador. Mas antes de ser Salvador, ele é Senhor. E é isso que precisamos reconhecer, em primeiro lugar, que ele é o Senhor das nossas vidas. Antes de reconhecê-lo como Salvador, precisamos reconhecê-lo como Senhor. Um dos grandes temas do Novo Testamento é o senhorio de Jesus Cristo.
nós somos lembrados repetidas vezes de que Jesus é o Senhor e que devemos lhe dar o lugar devido em nossas vidas, a importância devida a Ele. Não é crer em Jesus, irmão, só como um curandeiro, como Ele passou nessa terra e curou várias pessoas, fez vários milagres, expulsou demônios e por aí vai, né? Ressuscitou mortos e tudo mais. Nós não devemos buscar ao Senhor Jesus com esse propósito. Se alguém lhe perguntar um dia, por que você vai à igreja? Você diz, não, porque Jesus cura. Eu estou doente, eu preciso da cura de uma doença. Ah, não, é porque eu ouvi falar que Jesus faz milagres. Eu estou precisando de um milagre na minha vida. Ah, não, eu ouvi falar que Jesus ele pode até ressuscitar os mortos. Ele expulsa demônios. E tem uma pessoa que eu conheço que é endemoniada, então eu vou lá atrás desse milagre. Cuidado, porque a sua motivação está errada para ir à igreja. Se você vai à igreja com esse propósito, o seu propósito está errado, está distorcido. O nosso propósito, a nossa motivação para buscar Deus deve ser o quê? A remissão dos pecados. Deve ser o nosso propósito. Porque foi para isso que Jesus veio. No Evangelho de Mateus fala que ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. O ser humano é pecador e nós precisamos do perdão dos pecados. Nós não precisamos, entre aspas, da saúde física, irmãos. É bom ter saúde? É ótimo, maravilhoso. Mas não é o principal em nossas vidas. Por quê? Mesmo que eu tenha saúde, um dia eu vou morrer. É ou não é? Não vou viver aqui para sempre. Não vou viver nessa terra por toda a eternidade, nesse corpo corruptível, com essa mente suja. Nós não vamos viver aqui para sempre. Então, o que nós devemos buscar, na verdade, é a salvação. Então, é com esse propósito que você deve ir à igreja. Por que eu vou à igreja? Porque eu preciso de salvação. Eu tenho sede de salvação. Eu quero ir para o céu quando eu partir desse mundo. Esse deve ser o seu propósito. Eu estou aqui orientando para que você possa alinhar a sua motivação de vir à igreja. Alinhar os seus pensamentos, os seus propósitos. Que às vezes você pode ter ouvido em algum lugar que a igreja é lugar de milagres, né? Deus faz milagres? Faz. Nós ouvimos várias vezes que Deus faz milagres, atende às orações. Aqui na igreja. Irmãos aqui que testemunham, às vezes no culto de oração, na escola dominical, né, são cultos mais abertos a participações, e vários testemunhos de irmãos que oraram e obtiveram a resposta às suas orações. Isso é ou não é um milagre? É um milagre. Só que nós não somos sensacionalistas, né, para dizer, olha, aqui é a igreja dos milagres, Deus faz grandes coisas, irmão fulano de tal, conte o seu testemunho agora. Para sensacionalizar as coisas. Não é assim. Porque Jesus ele veio pregar o quê? Salvação. Por meio de quê? Do arrependimento e da fé. Vocês lembram um texto que fala onde Jesus estava pregando, o que é que ele dizia? Vamos para João, o apóstolo João. Um texto onde João estava pregando. E o que é que ele dizia? Era a mesma pregação de Jesus, estou dando uma pista, né? Qual era a pregação de João Batista? Isso, muito bem. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de João. E o que é que Jesus pregou? A mesma coisa. As mesmas palavras. Mateus 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a pregação de Jesus. Jesus veio ao mundo, não foi pregar milagres. Ele tem poder para fazer? Tem e é muito. Mas por que eu foco tanto em pedir saúde a Deus se eu posso ter algo muito melhor? Que é o reino dos céus. Então por que eu vou me limitar a pedir só cura para as minhas doenças? Quem é que tem algum problema de saúde aí? Levanta a mão. Praticamente todos têm algum problema, né?
ou enxaqueca, ou uma dor no ouvido, um zumbido, uma dor na coluna. Foi só para acordar, né? Uma dor na coluna, né? Uma dor no pé, uma dor na unha. Alguma coisa a gente tem, algum problema de saúde, né? Às vezes tem, isso aqui é um problema, né? Eu uso desde os 10 anos de idade, não consegui me libertar ainda, né? É um problema. E a cada dia que passa, vai piorando. Então, por que, irmãos, eu vou me limitar no meu relacionamento com Deus, eu pedir só coisas para esse mundo? O Senhor me dá saúde, o Senhor me dá um emprego melhor para eu ganhar mais dinheiro. Para quê? É bom ganhar mais dinheiro? É ótimo. Assim como é bom ter saúde. É bom ter os problemas familiares resolvidos? É ótimo, maravilhoso, você pode orar por isso. Mas não ore só por isso. É isso que eu quero dizer. Não é que você não ore por saúde, por um emprego melhor, por resolver seus problemas familiares, não estou dizendo isso. É que você não ore só por isso. Eu estou querendo ampliar a sua visão. Você enxergue além. A vida não é só aqui. Jesus disse, tem um reino dos céus. Arrependei-se, porque está próximo o reino. Se você estiver vivo quando ele vier buscar o seu povo para o reino, você vai com ele. Vivo ainda, né? Vamos dizer. Você vai ser só transformado e vai. Mas se você morrer antes da vinda dele? Para você o reino já chegou. Então não se prepare só para esse mundo. Se prepare para a eternidade. E para você se preparar para a eternidade, você tem que ter Jesus como Senhor da sua vida. Ele é o Senhor. Olha como é interessante. Esse arquivo que eu uso aqui é no Excel, né? A Bíblia está na planilha do Excel. E eu acho bem interessante porque ele vai mostrar quantos versículos, quando eu pesquiso uma palavra, por exemplo, ele mostra quantos versículos contém aquela palavra. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, para vocês entenderem. Lembram da ordem que eu disse, do tema do estudo? Qual é a ordem? Senhor e Salvador. Qual é a ordem que nós não devemos usar? Salvador e Senhor, né? Trocado. Eu vou pesquisar aqui para vocês verem essa ordem. Senhor e Salvador. Vamos ver quantos versículos contém essa declaração. Tem bem aqui, 4 células encontradas. Ou seja, 4 versículos contém essa declaração. Senhor e Salvador. Nessa ordem. 2 Pedro 2:11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro versículo, 2 Pedro 2:20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Outra, 2 Pedro, de novo, né? Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. E a última referência, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Agora eu vou inverter. Vamos ver quantas referências tem falando Salvador e Senhor. Não foi possível localizar o que está procurando. Não tem na Bíblia essa ordem, Salvador e Senhor. Não tem. Interessante, né? Então isso deixa bem claro o quê? Que nós temos que considerar primeiro Jesus como Senhor. Senhor é aquele que manda. Eu não devo buscar a Cristo pelos motivos que eu citei, né? Cura, milagre e tal, como se Jesus fosse alguém que estivesse ali à minha disposição para atender todos os meus anseios. Não. Eu devo buscar Cristo como o Senhor, como aquele que manda na minha vida. Eu tenho que buscar Jesus para consultar Ele, para saber o que Ele quer que eu faça. Porque Ele é o Senhor.
Vou dar um exemplo. Você trabalha na empresa, tem o seu patrão, não tem? Ele é o seu senhor, não é não? Na empresa? Tudo que você pede ao seu patrão, ele te dá? Hã? Ele está ali disponível para atender todos os seus desejos? Não, por quê? Porque ele é o seu senhor lá dentro da empresa. E por que nós consideramos Cristo dessa forma? Como não? Jesus está ali, tudo que eu pedir ele tem que me dar. Não é assim não, irmãos. Jesus é o Senhor. Quando eu vou lá para o meu patrão, eu faço é perguntar a ele, o que é que o senhor quer que eu faça? Aí ele diz, faça isso, isso e isso. E a gente faz o quê? Obedece, não? Às vezes até meio sem gostar, né? Mas vai. É o meu patrão, é o meu Senhor, não é não? E por que a gente não faz assim com Deus? A gente não chega para Jesus de forma humilhada, humilde, né? Senhor, o que é que o senhor quer que eu faça? E aí como é que Deus vai falar com a gente? Bíblia. É assim que ele nos ensina. É aqui que ele pede, que ele ordena também. Tem momentos que ele pede para a gente fazer, tem momentos que ele orienta, dá o conselho, e tem momentos que ele manda fazer isso. Acolhei, né? Praticai a hospitalidade, como vimos hoje de manhã. Tem momentos que ele pede, tem momentos que ele dá a orientação e tem momentos que ele manda fazer. E aí, quando nós ouvimos a voz de Deus, né, por meio da Bíblia, nós temos que fazer o quê? Obedecer. Não é questionar, irmãos. Não é ficar questionando, não é ficar reclamando, não é... É obedecer. Se é que nós o consideramos como o Senhor da nossa vida. Se Ele é o Senhor, Ele é quem manda. Vamos fazer outra pesquisa aqui para vocês verem como é interessante. Eu vou pesquisar quantos versículos contém a palavra Salvador. Salvador. Aqui tem dizendo, ó, 44 células encontradas, ou seja, 44 versículos contém a palavra Salvador. Na Bíblia toda. Agora vamos pesquisar Senhor, para ver quantas tem. Dá para vocês verem aí, não? Dá não, é pequeno, né? 6.870. 44 versículos tem a palavra Salvador. E a palavra Senhor são 6.870 versículos que contém essa palavra. E às vezes em um versículo só tem mais de uma vez. Certo? Aqui é a quantidade de versículos que contém a palavra Senhor. Então, acredito que já deu para entender, né? Que nós temos que nos relacionarmos com Deus como o Senhor da nossa vida, e não como um mero Salvador. Por que eu estou dizendo um mero Salvador? Porque às vezes nós colocamos na nossa mente, Jesus é o meu Salvador, então Ele tem que me dar tudo que eu peço, tudo que eu quero. Todos os meus mimos, os meus anseios, os meus caprichos, Deus tem que atender, porque Ele é o meu Salvador. Como se fosse um bichinho de estimação, né? E não é assim, não. Nós temos que considerar Jesus como o Senhor, como aquele que manda na nossa vida. Então, quando nós vamos buscar a Deus, nós temos que procurar saber qual é a vontade dEle para que eu possa obedecê-lo, fazer o que Ele quer e não o que eu quero. Que nós possamos, irmãos, a cada dia refletir sobre isso. Como eu tenho tratado Deus? Como eu tenho me relacionado com Deus? Eu tenho me relacionado com Ele simplesmente como Salvador, ou tenho me relacionado com Ele como Senhor? Eu tenho procurado realmente me submeter às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus, fazer o que lhe agrada, obedecer às suas ordens? Porque isso é o correto a se fazer, né? Como é que eu vou querer habitar no céu com Deus se eu não obedeço Ele aqui na terra? Então eu tenho que começar aqui já, né? É um treinamento aqui. Como eu me relaciono com Deus faz toda a diferença. Eu não estou dizendo que a salvação é pelas obras, mas uma pessoa que considera Jesus como o Senhor da sua vida, ela está demonstrando que é salva. Por sua vida, ele está demonstrando que creu, porque ele já entendeu isso e ela considera Jesus como Senhor de sua vida. É por isso que nós não fazemos pressão em ninguém para se converter.
Nós ensinamos e deixamos o Espírito Santo falar a sua vida para que você compreenda. Porque se você não entender isso, você vai entender de maneira errada. Você viu que nem essa ordem tem Salvador e Senhor. Não tem na Bíblia. Colocando o Salvador em primeiro lugar. Tem colocando o Senhor em primeiro lugar. E tem. Então você tem que entender isso. Eu vou entregar a minha vida a Jesus para a salvação da minha alma, mas eu tenho que saber que a partir desse momento, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é quem manda em mim. Eu não sou mais meu, porque Cristo vive em mim. Então eu tenho que fazer o que lhe agrada. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos ensina a verdade, até a sequência correta dos termos, e assim automaticamente, ó Pai, da vida, da prática, do nosso relacionamento contigo. Pedimos, ó Pai, cada dia que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra, para que façamos o que é certo, o que Te agrada e o que glorifica o Teu santo nome. Pedimos, ó Pai, que Cristo possa aparecer em nós, possamos nos submeter a cada dia às Tuas ordens, os Teus mandamentos, à Tua palavra, brilhando a luz de Cristo, Pai, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas e devemos agir como tal. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado, Senhor. E pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção pelo restante da noite, a Tua proteção. Entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos, e até sábado, se Deus quiser.